Vou fazer na análise aqui enquanto isso. Aqui, ó, vamos lá. Primeira coisa, tá abrindo um fundo, né? Praticamente quase rompendo, né? A gente tá quase rompendo essa região desse fundo. Querendo ou não, se já tá abrindo um fundo, a gente espera o quê? Pullback, né? Então podemos pensar talvez na compra. Podemos pensar aí na compra. Compra até onde? Compra, podemos pensar até aqui. Podemos pensar até aqui, ó. Quem sabe, né? Ele faz um pullback para a gente para descer. Se ele rompe e faz força aqui para baixo, a gente espera na volta. Pullback nessa região para a gente dar continuidade, porque não vai ter jeito. Gap grande assim é dia complicado, é igual acho que hoje, né? Hoje abre com gap grande, a gente fica um pouco desorientado, ele consolida, aí fica mais difícil. No 60 a gente pode testar onde? A gente pode testar aqui já, ó. Não necessariamente precisa linkar. Aqui já serve para a gente testar e descer. Beleza? Bom, com calma então. O gap é grande, então vai ser um dia mais complicadinho, provavelmente. Acho que eu ainda tô com uns dois vídeos aí de aula anterior ainda pra postar. Tem vídeo demais pra vocês assistirem ainda. Tá doido. Tem vídeo demais. Umas aulinhas top que a gente teve, as últimas. A de anteontem foi maravilhosa. Ela que eu É, perguntei a data lá até do dia. Ixi, onde está aqui? O dia da aula. acho que Ah, fui eu que te 18 do respondi. 10. 18 do Isso. 10, né? Mas que aula, hein? Ó. Essa eu não vejo a hora de ver de novo. É, deve sair esse final de semana. Ah, vocês. Opa, joia. Ótimo. Beleza. Essa aí com certeza vai sair esse final de semana. Puta, essa é Ô, maravilhosa, Juan, cara. as aulas que Oi. estão no YouTube lá, você indica começar por onde ali? Eu Cara, estou iniciando agora nessa pegada sua aí, tipo de leitura. então, cara, não tem uma ordem não, viu? É que as aulas, Uhum. elas estão um pouco meio que aleatórias. Elas não Ah, têm uma entendi. ordem certa, tá? Não tem umas ordens, não. Mas, tipo assim, elas têm alguns temas que, tipo assim, por as aulas serem grandes, eu coloco meio que um tema mais geral do que a gente falou, mais de mais importante, sabe? Aí eu Bacana. coloco mais ou menos isso. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite aí, como boa vai? noite. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É a voz do Carlos aí? É a voz do Carlos Lobo, ele mesmo. Ô, Carlos, melhor trader do Brasil aí. O Juan é mesmo. Não, tá falando de ti, Carlos, tá falando de ti. Que que Eu, é já, eu, isso? já, eu tive um sonho que daqui a 10 anos tu vai ser o melhor trader do Brasil, cara. Amém. Amém. Nós vamos compartilhar muito ainda, muitas coisas boas. Tenho certeza disso. Vamos lá, né? Vamos com calma aí, vamos esperar o dia mostrar alguma coisa pra gente. Qualquer coisa aí, só falar. Ô, Juan, tem como você Oi. colocar o 15 ou o 60 No aqui do lado, lugar só do pra gente ter uma 3? noção Você quer só olhar ou você do quer que mapa? coloque ali no lugar do 3? Só por enquanto, só pra... Não, só pra dar uma olhada, por gentileza. Ah, tá. Só pra dar uma olhada. Sim, É que a senhor. gente não tá... Não tem muita coisa pra olhar, não, porque tá não num tem gap, né? muita Você coisa fala, não. você fala por causa disso? Por Aí causa tem que disso olhar pra mesmo. trás, tá no fundo, né? Olhar pra trás. A Tá gente no fez fundo. a gente tinha feito essa análise aí. Ele tava no fundo, né? A gente pode talvez, quem sabe, Uhum. buscar movimentos corretivos. Provavelmente a mínima do 7 aí, né? Uma possibilidade. O que que você acha? Sim, isso aí. É isso mesmo que eu tinha comentado. Uma entrada nesse 4 aí é errado ou não? Pelo 3 minutos. Deu 3 minutos? Vamos, deixa eu ver lá. Entrada no 4, você fala? No Candle 4. Pelo 3 minutos. Entendi. Não é uma entrada que eu faria, tá? Por quê? Porque eu espero nos 5 minutos, entendeu? O 3 nesse caso, Sim. ele não me serve para esse tipo de entrada, entendeu? Eu gosto Ah, mais dos nos certo. 5 minutos, tá confirmadinho para mim, aí eu vou e dou a entrada, entendeu? Ok, obrigado. Vamos lá, olha só o que que o preço fez pra gente. Viemos, olha as ondas, né? Fizemos aqui ondas corretivas, estamos aqui aonde? Num topo, né? Ou seja, ele veio, fez o pullback e rompeu o anterior. Deixa eu andar mais um pouquinho. Aí não faria nada não. Pô, hoje um amigo no grupo lá falou sobre as entradas mais assertivas na hora certa. Você disse até que ia dar uma passada nesse assunto. Você lembra disso? Como é que é? Entradas assertivas nos melhores É, pontos? é isso, é um rapaz hoje, agora à tarde Foi comentou no eu, grupo foi lá eu que que... comentei. Opa, então ótimo. Ah, Isso joia. aí. É Então fala de novo importante. o que que é? É o Entradas seguinte, assertivas nos melhores pontos? é o time de entrada. Muitas das vezes eu entro muito fora do time ali, ou muito adiantado ou muito atrasado, nunca Tá, na hora correta, sabe? Aí tá dando, tá, você fala em relação ao teste, por exemplo? Isso, exatamente, é.
Faz o entendi. pullback, aí na hora que vem, em vez de eu entrar, eu fico aguardando, aí às vezes eu entro muito antecipado ou muito atrasado. Por exemplo, no dia de hoje, deu aquela ocói ali, né? Tá E dando eu, compra eu no achando passo, que né? ele, eu achando que ele ia Continuou? subir, o negócio foi voltou tudo. Ah, não. Então vamos trabalhar aqui um pouquinho hoje sim, então. Boa, O que a boa, gente show de pode bola. agregar para você aí, Que é uma em dificuldade relação a minha isso. também, isso. Ô, Juan, boa noite, Oi, beleza? boa noite, Tranquilo, e aí, beleza? tranquilo te perguntar. Igual, por exemplo, a gente, né, faz o fractal, né, com as confluências do gráfico. Mas você, qual o gráfico que você realmente, assim, espera ou fazer? Esse aqui é o gráfico que realmente é o meu âncora para iniciar uma operação. Tem algum gráfico, por exemplo, você viu no 5, depois você vai nos outros, você espera algum desses gráficos te mostrar para você tentar ver outra confluência para você entrar. Existe? Cara, assim, é o 5, realmente é o 5, tá? O 5 ele sempre vai ser o gráfico que vai me mostrar a operação. Os outros gráficos, eles dão para mim um norte realmente do que está acontecendo com o preço, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Até que no macro, até que não está me mostrando nada. A única coisa que eu sei é realmente a análise que eu fiz, que era, está num fundo, enfim. Eu posso estar tendo um movimento de quantidade baixa? Posso, mas eu estou no fundo, então eu vou providenciar compras, né? Aí, ok. Então, o 5 ele vai me dar esse sinal. Então, nenhum outro gráfico, ele vai me dar, tipo assim, um sinal tão claro como o 5, tá? Em relação a isso, porque ele que vai ser o gráfico para me dar a minha entrada. Os outros vão, por exemplo, vai dar um gatilho, aí busca 50% do gatilho, e os 5 minutos eu já vou me direcionando em relação a isso. Mas assim, é tudo em relação ao contexto dos 5, tá? Não entendi. Então, por exemplo, aí Sempre no vai caso, ser. exemplo, entendi. Agora, Aí você assim, os viu, por exemplo, locais, agora, tipo assim, agora os locais de entrada, aí tudo bem, aí eu uso o mapa para realmente me orientar em relação ao que ele está testando, né? não Igual temos entendi. as linhas e tudo mais. Entendi. Aí no caso, então, por exemplo, você resolveu entrar, tipo assim, você viu a entrada no 5. Aí, pra você, Hum? aí, tipo assim, você viu, sabe, por exemplo, deu um falso rompimento, exemplo, na linha que você deixou marcado. Aí você olha os outros gráficos só para confirmar se é aquele ali que você viu no 5, então. Sim, sim, senhor, exatamente. O 5 ele sempre vai estar me mostrando, sempre. Aí, às vezes o 5 pode estar, às vezes, um pouco adiantado em relação ao macro, ou às vezes ele pode estar um pouco atrasado. Por exemplo, quando é que ele está atrasado? Tipo assim, o movimento. Às vezes lembra, por exemplo, aquelas entradas que, por exemplo, tem o candle do 60, que a gente busca 50% dele? Uhum, Então, normalmente o que que acontece? É quando o 5 ele tá no time, né? Ele tá certinho, né? Ele fez o quê? Uma onda de impulsão, né? Como se fosse esse candle do 60, né? Uma onda uhum. realmente de impulsão e logo ele tem que corrigir. Quando dá um candle Ariel, por exemplo, que ele, né, tá lá, candlezinho Ariel lá, o que que tá fazendo no 5? Movimento de pullback. Então aqui é o quê? Compra até 50%. Então é isso aí que eu fico observando, entendeu? Aí eu me direciono a isso, né, para me balizar minhas horas de entrar. Tem que ser. Não, Aí eu tenho beleza. que ter, aí eu tenho que fazer essa leitura de contexto nos 5 minutos. Por quê? Porque nem sempre quando dá um candle Ariel, por exemplo, no 15, eu vou entrar, né? Por quê? Porque o 5 Aham, não vai estar mostrando a entrada, entendeu? não Aqui, entendi. por exemplo, o 4, o que que o 4 fez? Ele negou tudo, negou a linha, testou para cima. Tá fazendo o quê no minuto? Possivelmente um pullback, né? Fez o pullback, pode estar querendo o quê? Cair. Se eu tivesse feito uma entrada no 5 neste ponto, o que que eu teria que fazer? Eu teria que colocar meu stop aqui em cima. Muito caro, né? Uhum. O meu alvo é onde? Possivelmente aqui. Aí talvez o risco-retorno não ficaria tão bom. Quando eu vejo stops caros assim, dá uma assustada. Não, eu vejo Mas assim, aí, ó, o Candle 2 rompeu e o Candle 4 está devolvendo o rompimento. Quando devolve, é movimento contrário. não é Então, a contrário, exatamente, isso probabilidade que eu maior é falei. probabilidade de dar venda agora. Isso é isso que eu falei. O problema é a questão do stop. E o alvo, um teste bom também poderia ser um pouco mais alto, que é um micro, né? O 50% daria mais ou menos aqui. Se ele voltasse aqui, quem sabe daria a gente fazer essa entrada, sabe? Tranquilo, de boa. Ô, Juan, Bem brigadão tranquilo. aí, cara. Eu, a minha internet caiu aqui, eu falei obrigado, agradeci aqui a Laura. Eu não sei se você falou mais alguma coisa, mas valeu aí, obrigado pela Não, explicação. tranquilo. Nada. Qualquer coisa, pode perguntar, Opa, tá? Fica à vontade. Aí. agradeço. Esse candle 5 aí no gráfico de 5 minutos, ele seria uma quebra da caixinha para alta? Não seria. O Candle Não? 5 não. O Candle 5 eles são um candle de rompimento. Eles são um rompimento mesmo, tá?
Aqui, por exemplo, ó, vamos ver o 30 minutos, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, o que que o 30 fez para mim? Um gatilho. Quer descer? Quer. Então tem que voltar aqui, ó. Aí eu já começo a criar minhas hipóteses. Se ele pode voltar 50%, olha só o 5. O 5 ele tem pontos para testar, que é aqui e aqui, certo? Então, posso fazer uma entrada de compra em algum momento que der aqui? Posso, tá? Posso pensar em compra. Por exemplo, o 3 pode ter dado aquela entradazinha ali. Vamos tentar. Nesse caso, eu entro através do meu contexto. Meu alvo é onde? Aqui, porque também, além disso, eu tenho o quê? Uma distorção do 15 minutos. Vou deixar lá. Como se fosse um scalp, praticamente. Ele vem, né, dá um teste para baixo, violina a mínima do anterior e vem para cima. Mas em vista desse tipo de violinado, o que que eu tenho em mente? Eu tenho em mente que ele tem uma distorção para tocar, para caso ele queira cair, ele tem que ir lá. Aí, show, né? Dá para fazer essa compra até lá. Show de bola. Fiz minha parcial, uma parcial curta, né? Infelizmente, é um scalp. Vai ter pessoas que vão querer, tipo assim, realizar, né? A posição. Outras vão querer bater a parcial e fazer isso aí. Colocar ela no zero e segurar essa operação. Por quê? Porque eu tô no fundo ainda, né? Estou trabalhando consolidado. Essa é aquela mínima, né? Do dia lá. Só que eu tô o quê? Tô circulando ela, né? Ela tá sendo como se fosse um 50% vago, né? A princípio, por enquanto. A compra, meu amigo, a compra, o pessoal do chat não entendeu a compra foi, novamente falando aqui, ó, 15 minutos, tá? A gente poderia o quê? Voltar pro back, porque ele precisa de tempo back para cair, tá? Então, através da violinada aqui que aquele candle do 5 fez para mim, eu fiz uma compra para bater minha parcial na mínima do 1 e do 2. Entendeu? Ele precisa fazer um movimento corretivo para dar segmento ao movimento, entendeu? Ele já deu alvo no 2 ali, né, Rua? Eu sim. O candle 7 já bateu lá. Nesse caso, você entrou com o contexto do 15, porém você entrou com base no a entrada no 3, não foi isso? Ou não? No 3, isso aí. O 3 me O adiantou contexto do 15, esse teste do pivô. Ele me contexto do adiantou o teste do 15 pivô. e a operação no 3, entendi. Isso, exatamente. Olha lá, no 3 minutos, o que que ele fez. Posso colocar mais um contrato? Vou esperar esse candle fechar, vamos ver o que que vai fazer. Show de bola. Tá vendo ali no 3 minutos? Vou mostrar pra vocês, vou colocar a ordem e vou mostrar ela para vocês. Meu stop, ele sempre vai vir aqui embaixo, não tem outro jeito. Aqui, ó. Aí vocês vão perceber que ele vai ficar acima dos 50%, mas principalmente acima do ponto de parada, tá? Tá vendo? Então, probabilidade do preço continua subindo, tá? Por quê? Porque eu também, além disso, eu posso parar aqui? Posso, né? Mas eu tenho prioridade de voltar, testar 50%, minha linha preta de novo. Tá vendo? Ficou acima do ponto de parada de novo. Ó. Eu ainda posso continuar nessa operação. Meu alvo agora pode ser um pouco mais alto aqui, ó, na minha máxima 7. Agora, por exemplo, o 7. Esse 7 pode ser sim uma quebra de caixinha. Esse aqui já pode. Veio, né? Fez o pullback, a gente vê ele no minuto, né? Aqui, ó, veio, não ganhou. Então, o minuto tá mais ou menos a fila tá aqui, ó. Veio, não ganhou. Não ganhou o quê? Não ganhou essa máxima, né? Por quê? Porque se ele tivesse fechado abaixo, viria para a mínima. Se ganhasse a mínima, testa, cairia mais, né? Daria continuidade à tendência de baixa. E aí o 8 ainda viu ali na mínima do 7 ainda. Caramba. Ô, Juan, teve uma aula Show. que você falou que para esperar o preço parar, esse 7 seria um exemplo de Sim, são exemplos. espera do preço? Exatamente. Por quê? Porque se você olha pelo 3 minutos, você vai ver que ele ainda era um pullback de baixa, né? E se esse candle não parasse, ele tinha probabilidade de descer. Aí, e esse aqui também, ó, poderia ter esperado até ele, né? Porque daria mais ou menos junto com o do 7 aqui, ó. Mas ele já foi o quê? Te confirmando que a probabilidade poderia ser de quebrar. Aí quando ele fechou, aí aqueles momentos quando o 5 não tem ponto de parada, né? Tá vendo que ele não tem ponto de parada? Mas os 3 tem. Aí por isso que a gente usa o 3 minutos. Sem o 3 aqui, ó, o cara poderia pensar em venda no 8. Mas pelo 3 não tem venda, é só compra. O back de alta perfeito no ponto de parada. Aí o 3 salvaria a gente dessa operação. Ponto de Boa noite, parada, você está pessoal do falando que é a chat. máxima do 10 aí, no 3 Máxima do minutos, né? 10. Sim, senhor, máxima do 10. Aí a gente completa essa fibra aqui, ó. Podemos ir nessa operação. Eu tenho que ficar de olho no que agora? Nesse 50, né? Nesse 50. Vamos dar um pulinho no 15 para vocês verem que, ó. O 3 fechou. O que, que o 4 tá fazendo? Teste no 50. Pode estar o quê? Pode cair, pode romper fundo aqui, não pode? Só que já que eu tô comprado, eu vou o quê? Me proteger. Nesse 50 aqui, ó. Porque se ele quiser cair, o que, que ele teria que fazer, ó? Fazer o quê? Teste 50% do gatilho, né? Pra tentar subir.
Ele já tá fazendo o quê? Pode ser isso aqui já. Aí ia daria o 9, provavelmente a pessoa ia querer o quê? Vender, né? Mas essa FIBO está aqui ainda. Essa FIBO aqui, ó, esse 9 é o pullback lá do 15. A pessoa se enrola, né? Porque aquele candle, ele tinha obrigação de cair. Por que, Juan, cair? Porque se aquele candle não... porque se aquele candle caísse, na verdade, ele não entraria neste contexto. Entendeu? Aí ele quebrou novamente a caixinha lá. Mas agora, se ele caísse, aí entraria o quê? Talvez passaria desses 50% do 3, testaria o fundo e poderia ter dado continuidade. Tem então aquela fibra que a gente tinha mostrado, ela ainda existia antes daquele candle fechar, né? Bem consolidadinho o preço nesse ponto aí. Boa noite, pessoal que vem chegando no chat aí. Juan, boa noite. Boa noite, meu amigo. Em 15 minutos aí ele negou também o rompimento, né? Sim, negou o rompimento, exatamente. E aquele movimento do 9 aqui, ó, ele foi o movimento, vou deixar o 15 aqui, vou deixar o 3 aqui. Aí o movimento do 4 foi subir. E ele me deu a parte de quando? Quando o 9 fechou. Você buscou 50% do 15 minutos aí também, né? Foi sim. Ainda não me deu esse alvo aqui, ó. Queria que me desse esse alvo. Boa noite, Juan. Boa noite, meu amigo. Tá aqui. Quando você faz, Falei. Quando você faz a sua parcial e você vai mantendo sempre a sua proteção abaixo das mínimas ou as máximas do próximos candles? Uhum. Ele vai fazendo pullbacks, tá vendo aqui, ó? Uhum. Eu vou colocando nas mínimas, ó. Aí se tirar, tirou, né? Se tirar, tirou. Aí nesse caso agora você já começa, você ainda pensa na compra ou já pensa continua pensando na venda? Pois é, agora vai ser um detalhe interessante. Por quê? Peraí, vamos deixar ele fechar primeiro. Que vamos supor, então, né? Vamos entrar em suposições. Eu queria fazer uma pergunta depois. Tranquilo. Aqui, ó. Veio, fez pullback. Para esse candle completar a onda, o que ele teria que fazer? Teria que romper. Por quê? Porque ele tem isso aqui para fazer, ó. Para a gente andar em ondas, a gente tem que dar continuidade nos candles, né? Os candles têm que andar. Se o candle fecha daquele jeito, tem que tomar bastante cuidado. Porque aqui, ó, inclusive fechou, ó. Máxima e mínima 50%. Além disso, a gente tem o quê? 30 minutos. Mesma coisa. E lá no 5 minutos a gente tem o quê? Preço fechando acima dos 50%. Não sei se ele ganhou aqui, ó. Ganhou. Mas ele está acima dos 50%. Entendeu? Então a gente pode ter peraí só um minutinho aí. Aí a gente pode ter uma probabilidade de novamente esse candle ter quebrado o movimento de alta para tentar subir de novo. Testar pelo menos 50% desse pavio. Tá. Aí, porque muita gente vai pensar em venda no 12, né? Mas tá errado, tá bom? Falei. Mas, assim, eu estou vendo aqui, por exemplo, como esse 11 ele fechou acima de 50%, sim, a probabilidade do 12 é de subir, né? Subir. Eu concordo com você. Aí se ele não subir, aí no próximo a gente vai pensar, aí vai dar quebrando a caixinha de alta. Já pode começar a quebrar. Porque ele também ainda tem que me dar esse alvo aqui, ó. Provavelmente ele vem aqui ainda, tá bom? Só mutar, aí quem for perguntar, abre de novo. Pronto. Quem quiser perguntar, abre de novo. Oi. Só expor minha visão que eu tenho aqui. Não sei se estou certo ou errado, tá? Pode Mas expor. dentro do rompimento do 10, com a negação do 11, e o 11 já dando alvo na mínima do 9, né, desses fundos aí, pode-se considerar que essa negação foi inválida nesse momento e a compra está sendo validada no 12? Pode sim. Claro, né? Pode sim. Ele pode buscar até os 50%, né, entre o 10 e o 11, né? 50% aí dessa altinha aí, né? Foi essa visão, show, hein? Pode sim. Show de bola. Pode sim. Cara, e tipo assim, passando um resumo, olhem para esses tempos, tá? Porque a resposta, a gente vai encontrar ela aqui, sim, encontramos. E encontramos de várias formas, tá? Só que se você limpa com isso daqui, ó, ou seja, pega isso aqui e destrincha nisso aqui, ó, a resposta ela vem mais fácil, você consegue responder com mais fluidez, entendeu? Então, sempre peguem referência desses tempos, tá? Quando vocês forem fazer um tipo de leitura desse jeito. Confluências atrás de confluências, a pessoa tira a dúvida rapidamente, né? Não é? Eu concordo demais. Tá vendo? Aí eu penso assim, a pessoa ela vai pensar muito em compra, venda no 12, por causa disso. Ela fica vendo o candle vermelho e às vezes vende. Ele negando muita coisa aqui, ó.
entendeu? Aí vende, tem que tomar cuidado com aqueles candles do macro. Aí, você ia falar um Ok. negócio? Manda aí. Eu ia fazer uma pergunta, mas agora já aconteceu o movimento. Agora eu já Mas tirei pode minha perguntar dúvida. de novo, hein? Não, a pergunta não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu Ah, ia te entendi. afirmar que a mínima do 3 não foi testada ainda. Então, Sim, o pode Candle ser 12, lá, né? o Candle 12 acabou de testar a mínima do 3. É, e agora foi lá, não foi? Foi. Foi, né? Agora a gente pode Pela minha leitura, ele iria fazer esse forcar teste lá. Forcar aqui, ó, nesses pontos paradas aqui, tá? Eu posso ter venda ainda? Por quê? Movimento vendedor aí. Por causa disso aqui, ó. Agora, tá vendo, ó? Aí já começa a entrar confluências de outros tempos, entendeu? Tá vendo? Aí eu posso ter venda? Posso. Acaba tendo venda Olha só, aí. como o Candle 12 testou a mínima do 3 e não rompeu, a probabilidade agora é de venda. Isso, agora eu já tô Quebrou a bem caixinha de protegido, alta tá? também, né? Isso, agora eu tô bem Porque protegido se o aí, não Candle quero saber 12 mais. rompesse o Candle 3, aí seria continuação. Mas ele não rompeu. Não rompeu. Então, o Candle 13 lá só vai fazer o teste, vai violinar e voltar. Se fechar abaixo, aí pode meter o porrete aí, né, Isso. cara? Aí se ele quebrar, a gente pode vender, sim. Tranquilo, aí a gente entra a favor de novo do 60 minutos. Cara, eu tô Porque aprendendo isso aí, cara. querendo ou não, olha só, deixa eu ver aqui, é o 30, tá? Vou dar uma pausa aqui antes. Eu preciso explicar, porque senão eu perco a operação caso ela dê. Porque querendo ou não, é importante a gente ver isso aqui, ó. Fechou abaixo dos 50. Sim, fechou. Só que esse candle já deu 50, não é? Esse é o ponto. Ele se mantém abaixo dos 50, só que esse candle já deu 50, ou seja, ele deu os dois alvos, né? Então, o que esse candle vai fazer? Ele vai testar a máxima. Se a gente tiver quebra, a gente vai o quê? Vai entrar a favor desse contexto. Que é esse daqui, ó. Mas para mim ter aquela quebra, eu preciso esperar no 5 acontecer, né? Uma boa quebra, algo legal. Já posso estar começando a quebrar? Vamos ver aqui, ó. Back. Vamos ver se vai quebrar. Tem que romper. Analisa sempre o fractal menor dentro do maior, né? No caso, Isso, né? sempre, sempre, sempre. Porque ele vai se configurando, né? Ele vai se... Tá vendo? Ó? Podemos estar dando venda aí. Acho que eu vou pegar atrasado essa venda, tá? Tá bom. Por quê? Porque não subiu, né? Posso estar fazendo meu primeiro alvo aonde? Deixa eu colocar O aqui. Candle 13 confirmou a venda. Ele testou, violinou e não ganhou. Por isso que eu falei que eu posso ter pegado atrasado, tá? A probabilidade é de venda. Agora, se o mercado pode subir lá e violinar de novo, né? Eu peguei um pouco atrasado por conta disso aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou um pouco acima, eu poderia fazer meu alvo aqui. Tô um pouco atrasado aí, tudo bem. Ele pode testar até a máxima do 1, né? Que é confirmar o rompimento, né, do Candle 3. É aquela regra, né, cara? Tu entra no último gatilho e sai no primeiro gatilho. Isso aí. O meu alvo pode ser aqui, ó. Tem aqui, ó. Esse aqui, ó. Teria que Por quê? entrar no... Por causa desse aqui, ó. Máximo do 19. Vou deixar meu alvo lá, porque lá vai coincidir com 50%. Show? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certinho. Tá muito rápido a Tomar o stop, velocidade. tomou. Tá nada, velocidade 3. Acontece. Todo mundo leva stop. Até eu levo. Eu quero te agradecer, Rossi, ó. São 49 pessoas que estão aí no grupo, né, assistindo a aula. E cada aula que tu passa aí esclarece mais a minha visão aqui, cara. Eu não tenho palavras para demonstrar minha gratidão pro tio aí, cara. Isso aí, eu agradeço aí, mas tranquilo. Isso aí é mérito de vocês, pessoal. Isso aí, uma hora a ficha cai aí, todo mundo aprende. É normal. Eu até acho que a ficha já caiu, né, cara? A ficha já caiu. E falta pouco para 600 inscritos lá, hein, pessoal? 583. Vamos chegar nos 600 lá. Quem não se inscreveu ainda, por favor. 583 lá? 583. Coisa boa. Ok. Salve rápido. Teve um vídeo lá que, rapaz, bateu 1.700 visualizações. Eu falei, Show de bola, né, rapaz. Rô? Que maravilha, viu, cara? Se YouTube Bora se engana. inscrever. Tem hora que chega para poucas pessoas, tem hora que chega para muitos. Falei, cara, passou e passou muito. Fico feliz.
o mercado está lateralizado, aí não vai dar muita é venda no topo e compra no fundo, né? Então, Em 15 minutos ali, em 15 tá bem minutos, ruim, tá? no 15 minutos veio uma vela de alta, uma de baixo, uma de alta e uma de baixa, né? Não tá dando uma Porque sequência, no né, de 15 movimento. agora aqui, ó, olha o que que eu tô fazendo no 15 de novo, tá vendo, pessoal? Então, ele, toda hora, ele vai entrando em contexto, assim, comprador, vendedor, vendedor. O que que ele fez? Veio, testou, não desceu. Esse aqui, o quê? Ele não subiu, concordo com vocês que ele não subiu. E o Só que se outro você vai... botar FIBO, ele tá acima dos 50, fazendo o quê? Um pullback em relação a toda essa perna. Então, este candle, em relação a esse tempo, vocês observam que ele pode estar fazendo isso aqui, ó, olha o teste. Para testar lá? Aham. Pode estar fazendo. Então, isso é uma coisa interessante que a gente vem analisando. Por exemplo, Qual é poderia o ter candle, comprado no 15? Poderia. Às vezes a qual violinada é, dele para quando ele estivesse voltando, poderia ter qual é o, comprado. qual é o candle que elevou a onda aí para cima? Nenhum deles ainda não. Nenhum deles, não teve Nenhum elevou movimento não. de Levar a alta. onda é só se for para cima daqui, ó. Aham. Tá? Porque se ele ganha aqui, ó, provavelmente ele vem, bate e vem para cá, tá? Por que que eu sei disso? Porque é o único, e na verdade não é o único, é o último, né? Que segurou todo mundo através Sim. deste movimento. Então, se ele leva aqui e confirma, aí vem para cá. Se ele ganha aqui, vem para cá. É. Tá? Só que tem às vezes a pegadinha, né? Às vezes ele rompe e devolve todo o rompimento, né? Mas tem que Pode cuidar acontecer muito várias disso, né? formas, né? Por isso que a gente tem que esperar a confirmação. Ô, Juan, Quando tá Oi. para quem pensou em compra nessa região aí, no 15 e tal, o alvo dessa compra aí seria a máxima do 13 ou a máxima do 10, 12? Pode ser a máxima, a mínima do 3 mesmo. Pode ser a Ou mínima do 3, ô, meu amigo Thiago. sendo mais mão de alface, seria a mínima do 14, que é É a máxima o do Thiago que tá 14. falando, não é? Isso, Thiago Teodoro aí, meu amigo. Tranquilo. Pode ser na mínima do 3. Eu acho que tava bom. Porque querendo ou não, ali, ó, pelo 15, ele pode testar. Aqui, ó, por exemplo, aqui já poderia ser um alvo. Máxima do 4. Poderia também ser um. Poderia ser, que é um bom alvo também. Que daria mais ou menos ali, igual você falou. Show de bola. Pode ser? Entendi. Show de bola, sim, senhor. Pode ser. Quando começa a ficar Aí um pouco daria. lateralizado assim, você joga pro de 30, depois pro de 60? Tá dando compra aí, né? Isso. Vou tentar fazer uma compra aqui por quê? Por causa dessa fila aqui, ó, tá? E ainda o contexto do 15 para mim ainda é comprador. Tá? Parcial Deixa eu na olhar. máxima da 16, né? O rapaz falou aí do 60. Sim, senhor, mas ele ainda não fechou, tá? Então eu ainda tenho que esperar mais um pouquinho. Aí, por exemplo, se ele tivesse fechado, eu olharia, por exemplo, o 30. O 30 tá fechando, mas falta mais um, tá? Vamos lá. Olhar ele. Ok, como que ele iria fechar? Ele iria fechar mais ou menos um candle igual o 3 aí, negar na máxima. Mas é o que eu teria que olhar logo em seguida. Esse movimento aqui, ó. E é o que? São os fractais, né? Fractal atrás de fractal. É uma sequência de coisas que a gente fala a mesma coisa, né? Mas que simplesmente é isso, né? Porque a teoria de Down a gente sabe que ele vai fazendo, né? Os topos e fundos. E os candles dos tempos maiores vão mostrando isso pra gente. Aqui, ó. Vem aqui a abertura. Vem. Depois ele fez o quê? Testou fundo. Negou, né? Lá no 5 a gente fez o quê? Pivô para subir. Testes que é onde? Mais ou menos que ou no 50% do candle. Para fazer o quê? Movimento de baixa. Fez o quê? 50%. Aqui, ó. Testou aqui, ó. Mais ou menos essa regiãozinha aqui. Subiu. Tentando o quê? Romper topo. Para quê? Se romper, vem para cá. Então, os Boa fractais noite, a gente pessoal. vê, esses fractais a gente vê eles só no Deu, 5. Boa noite. deu alvo da primeira parcial já, né? Ô, rapaz, deu mesmo. Eu fico imaginando, cara. Tu opera e explica ao mesmo tempo. É uma habilidade incomum. Quando eu ia tô me na perder. operação, tá de boa, né? Agora, Eu quando me sai, eu não perderia. explico mais nada, né? Eu não sei se eu explicaria, se eu operaria. Olha, não é de barbada, não. Ensinar e fazer ao mesmo tempo, né? Vamos fazer uma pergunta. Fala, amigo. Alguém falar aí? Você fez uma entrada no 5, olhando pelo 15, né? 5 olhando pro 15. Qual foi ela? Você sabe qual foi? Aquela que ele negou o topo, o fundo, e foi buscar a mínima do primeiro candle lá, pelo 15. Você falou que mesmo para ele cair, ele teria que subir e lá testar a mínima do 15. Sim. Já lembra? Então, lembro. você se basear você se baseou
pelo 15 Espera aí que deixa eu desativar aqui de volta. Fala de novo. Tenta de novo. Eu me baseei no que você falou? Você falou que eu me baseei em alguma coisa? Será que ele já voltou? Eu acho que teve algum barulho lá na casa dele. Não, deixa eu só explicar para ele aqui de novo. Não, desculpa, Juan. Não, falei. Você se baseou no 15, né? Foi. Aí eu não pode se basear num tempo menor. Tem que ser pelo tempo maior. A análise sim, mas a entrada tem que ser no menor. Sim, a entrada é só pelo 5, né? Pelo 5, sim, senhor. Sei. Mas você pode se basear. Se você vê uma entrada, tipo um movimento no 15, você pode entrar. Se você vê no 3 ou no 1, não pode. Isso, é melhor, de preferência, tá? Se você tem habilidade, pode. Não. É porque eu falo do 5, porque quando o 5 tá fechado e a gente tem confirmações tanto no 3 no 1, é muito mais fácil. Quando é esse tipo de operação, aí fica tudo certo, né? Agora, quando você está vendo o 5 andando e quer entrar no 3, você não tem probabilidade pronta no 5, entendeu? Então, esse aqui é o problema. Mas se você sabe que ali existe um ponto de pullback e você consegue bater uma parcial no alvo, não tem problema, cara. Por isso que eu fiz. Inclusive, eu entrei pelo 3. Não tem problema aqui, ó. O que eu esperei lá? Uma estrelinha, né? Lá, para me colocar uma fibra em gatilho nela. E entrei. Para quê? Para ele parcial na mínima do 3. Entendeu? Obrigado. Aí é tranquilo. Aí é de boa, entendeu? Ok. Beleza. Aí, o que a gente pode estar fazendo aí de novo? A fibra estava aqui, né? Eu acho, Juan, boa noite a todos aí. Fala, meu Juan, amigo. eu acho que a dúvida dele é o seguinte, o colega ver se está certo. A entrada é feita, segundo o Juan orienta, a entrada seria feita pelo 5, mas às vezes ocorre que você vê a condição já preparada no 3 ou até no 1. Ele adianta, mas né? a entrada continua sendo feita pelo 5. Você pode ver essa preparação também no 15, mas a entrada é feita pelo 5. Então, é sempre conveniente, ele orienta, que a gente aguarde o candle que está em andamento no 5 fechar. Exatamente. Importante também a gente saber os alvos. Porque, por exemplo, olha só, se eu tivesse esperado o 6 fechar, olha o que ele fez. Ele já deu o alvo, né? Então, o que acontece? Se o preço dá o alvo, eu já não tenho opção de compra, porque esse aqui poderia cair, o 7. Inclusive, era até a obrigação, entre aspas, né? Dele tá caindo. Aí ele não caiu, o que a gente fez? Fibo no próximo, né? Então, deu o quê? Fibo 50% para a gente tentar subir mais um pouquinho, né? Então, ó, 8, aí entra lá, 8 não subiu. Aí o que o 9 fez? Desceu para onde? 50. 10 tinha que subir, rompeu. Próximo negou, mas tá onde? Acima dos 50. Ao 12, tentou romper. Rompeu? Não rompeu. Então, esse aqui tinha probabilidade, poderia, em relação a esse 50 aqui, ó, esse aqui poderia subir. Mas aí entra outros contextos, por exemplo, esses aqui, 1 minuto, o próprio candle aqui do 15, haviam algumas outras informações. Na verdade, aqui tinha que subir, tá? Em relação a essa fibra que tinha que subir, ó, esse aqui, ó. Aí esse aqui caiu, enfim, vai embora. Você acredita também que ele deve confirmar um rompimento? Que nem esse candle 1 aqui, ele foi negado o rompimento, né? Risquei na tela. Esse cara Isso, exatamente. aparentemente só foi testar ele para voltar a cair, né? Foi lá testar para cair. Agora, por exemplo, o 18. Para mim, o 18, região de 50%. Violinou o anterior, mas o mais importante, vou mostrar para vocês agora. Movimento de pullback, ó. Região de pullback. Então, só compra para mim ainda, porque tá vendo todos esses movimentos aqui, ó, a partir do 7, todos eles foram compra. Tá vendo? O 8 compra, o 10 compra, o 12 compra. Então, esse movimento é a mesma coisa. Na minha opinião, é o mesmo movimento. Todos eles. Faz candle vermelho, mas está em região de pullback. Então, para mim, pode ser compra. Vou esperar no teste. Oi. Esse candle 10 aqui também é o candle que ninguém rompe a máxima dele, né? Tem também. Aí, nesse caso, eu estava considerando a mínima do 3 aqui, ó. Ah, tá. Tá? Show. De fato. Aí eu vou fazer minha parcial onde? Lá de novo. E se me tomar stop, tomou.
Normalmente, qual que é o critério que você utiliza aí para poder colocar o stop loss, ô Juan? Pode colocar no último fundo. Eu aqui nesse caso, eu vi que ele veio fazer o quê? Uma violinada, né? Então, já que ele violinou, eu já vi que ele violinou esse fundo, né? Deixa eu ver aqui, a máxima do 6 também. Coloca no próximo abaixo, poderia colocar nesse aqui, ó. Porque se ele descer mais, ele fica meio que fora, sabe? Não pode descer mais. Ele dá uma violinada para depois voltar. Não é? Se ele descer mais assim e ir embora, é porque eu errei. Né? Entendi. Aí você pode colocar nos últimos fundinhos aqui, ó. Fora um pouco da região da violinada do 18 aqui. Pagou, Priscila. Ô, Juan, Oi. ver se eu consigo tirar essa dúvida aqui. Por exemplo, esse... Ixi, ficou na frente aqui. A mínima do 1, aqui é o quê? O 15, né? Beleza, tem um 15. A minha dúvida é a seguinte. Tipo assim, eu ficaria na dúvida quando eu estivesse operando entre o 15 e o 30. Qual eu seguiria? Porque o 15, o 3, ele rompe a mínima do 1, indicando, meu ponto de vista, a probabilidade negação? do preço... Isso. Isso, a negação, né? Subir, é isso? Aqui, Do né? preço subir. Aí vem o 4 e acaba meio que negando, porém ainda está em contexto de alta. Exatamente. Não é isso? Ele volta um pouquinho. Só que lá no 30, ele está indicando contexto de alta. Aí, tipo assim, qual seria a sua tomada de decisão com base nesses dois tempos gráficos aí? Um indicando uma coisa... Você fala nesse ponto aqui? Isso, nesse ponto aí, isso. Então vamos colocar o 30 aqui pra gente ver. O 4, aqui, ó, não, pelo 30 aqui, ó, o contexto ele era de alta e e pelo 15 também era de alta. Também era de alta. Por que era de alta? Por causa do, deixa eu até olhar aqui quem foi que fechou, que aí fica mais fácil. Porque minha dúvida é esse 4 ter voltado e meio que negado a mínima do 1. Novamente, deu como se quisesse voltar, mas aqui... Entendi. Mas aqui ele tá em uma região compradora ainda, né? Sabe o que é o problema disso aí? Essa é a minha grande dúvida. O meu amigo Luan, sabe o que é o problema dessa operação? É que a gente fica muito enviesado nisso aqui, ó. Nisso, né, que é o caso, seu caso que você falou, isso aqui, ó. Todos eles fecharam abaixo, todos. Só que o 30, ele contexto de alta. Então eu falo assim, pô, mas tá tudo errado, né? Mas por que esse preço subiu? Aí entra um negocinho que chama 3 minutos, que eu acho que eu lembrei por que ele subiu. Por causa desse aqui, ó. Desse último, do 10. Por incrível que pareça, é por causa disso aqui, ó. Inclusive, eu acho que ele até, na verdade, não fechou abaixo. Tá vendo? Ele não fechou abaixo do último, do 3, cara. Então, assim, é meio que complicado, acho que cara. Também, eu tava reparando até que no 1 também, cara. mas só que fez um gatilho muito grande no 1. Esse aqui é o problema, os fractais, eles confundem a gente um pouco por causa disso aí, ó, porque se a gente ficar focado muito para assim, aquele é o meu ponto de parada ali, referência, que aquele ali não pode passar dele, mas aí, às vezes passa, cara. Pois é, isso que E eu aí a gente fica enviesado, mas eu vou te falar uma coisa, quando ele passar, nesse caso, espera esse daqui, ó, o 12, é importante, porque para você fazer uma negação, igual eu acho que eu já falei uma vez, porque se ele negar aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, é mais ou menos esse caso. Às vezes tem um gatilho aqui, ó. Tem um gatilho apontando aqui, ó. E esse preço vai parar, entendeu? Por isso que a probabilidade desse próximo ainda pode ser o quê? Rasgar topo. Mesmo ele negando. Então, o que você faz? Espera esse daqui parar, a última pernadinha parar. Porque se ela parar, aí, concordo com você, aí quebra, entendeu? Aí vem para baixo. Entendi. Mas tá vendo que ele não parou? O contexto realmente era de alta. A minha dúvida é quando tiver um contexto um pouco embolado e surgir essas duas probabilidades de análise, do 30, do 15, aí... Eu aconselho a tentar ir sempre pelo maior, sabe? E por hierarquia, né? Respeitar os mais velhos. Entendi. Vai lá pro diário, 60, 240, quer dizer, 240, né? 60, 30, 15. Vai respeitando os mais velhos. Por isso que esses aqui não são respeitados bosta nenhuma, né? Eles são praticamente um suporte para confirmar esse. Ficou perfeito, o 30 ficou perfeito aqui. Né? Não ficou? Não, 30 ficou, né? De lamber a tela aí. Pronto, valeu, Luan. Luan, né? Ô, Juan. Luan e Juan. Oi. Isso. Só para deixar claro nessa situação aí, nesse exemplo aí, que eu até tinha dito ali, né, que o 10 rompeu, o 11 negou, só que o 11 deu alvo. O que ele deu alvo? Deu alvo mínimo também. Né?
E assim, as Comentou pessoas mesmo. mais antigas de mercado, elas nunca me falaram que as mínimas desses candles aí, 9, Uhum. que fez um fundinho, eles são alvos também, né, cara? Sim, São como se são fosse um alvos. ponto de parada, né? Aí a gente não Igual vê ponto ponto de parada parado. no último gatilho, o tal, beleza, rompeu, mas ele deu o alvo também no fundo, né, cara? É É, a mesma aqui, coisa. se você para pra pensar, aqui é um fundo, né? Aqui, ó. Aqui, ó. É, Tá vendo? Fundo, né? A mínima dele é esse fundinho aqui, né? Olha lá, tá vendo? Então ele tá aqui, violinando um fundo, né? Automaticamente tá coberto de razão. 100%. Agora aqui a gente fez um rompimento. Quando a gente faz um rompimento, a gente não faz nada, né? Por quê? Porque pode negar. E se negar e eu comprar, tô enrolado. Aí nego um topo, volta pro fundo. Então o que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu dar uma olhada. No 60 ainda vai demorar um pouquinho, né? Falta 12 minutos. Então a gente tem que aguardar mais um pouquinho. Tá quase fechando. Essa mínima, deixa eu te interromper. Essa mínima do 10 aqui do 3 minutos e a do 27, será a mesmo candle, basicamente? Do 3, A mínima do 10 do e 3 a do... minutos. Ah, do 3 Mínima não, a minutos? máxima, a máxima. A máxima Ele do segurou 10. bastante, estava explicando Deixa eu anteriormente. colocar uma linha decente Quase nela. a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Foi praticamente onde esse pedacinho segurou, né? Que fez esse cinquentinho aqui, ó. Aí, novamente, né? Aqui no caso ficou fácil, né? Ficou acima, mas entendam, pessoal. Se esse preço fechasse abaixo disso aqui, ó, e acima disso aqui, ó, ele ia subir de novo. E vocês iam achar que era negação. E aí o cara ia ficar, pô, negou, negou? Top. Mas tá testando pra onde? Pra baixo. Testando pra baixo. Posso comprar? Não é muito aconselhável, né? Por quê? Porque vem uma negação de topo, né? Vende uma negação de topo. Se vem uma negação de topo, fica difícil. Aí entra jogando contra. É melhor a gente esperar algo que tipo assim, que vai se desenhando com o contexto do mercado. Foi direto. Pancada pra baixo, rapaziada. O louco, negou, foi embora. Mas o 20, 21 e 22 mudaram o perfil do mercado até o momento. Mudou tudo. Como é que foi teu dia hoje, Juan? Cara, eu não operei tanto. Não operei tanto, não. Hoje eu cheguei atrasado. Um dia. Ontem eu dei Hoje eu uma saída, cheguei tarde hoje. Operei no simulador. Rapaz, E aí, fiz foi bem? cada besteira. É porque hoje o dia não foi tão fácil, não. Depois eu dei uma olhada, o negócio foi brabo. Sexta-feira, cara, pô, impressionante. Tava Sexta-feira é o um dia bicho. muito da maldade. Não estava respeitando nada. Sexta-feira é maldade pura. Deixa eu dar uma olhadinha no 15, é o que eu tô achando. Né, que é o 15 a gente tá fazendo pullback de alta, né? Mas. Ok. É ruim quando a gente não tem ponto de parada. A gente tem ponto de parada, por exemplo, aqui, né? Mas olha só, posso escolher qualquer um aqui, né? Fica meio ruim, né? Por exemplo, testando esse ponto aqui, mas fica feio, cara. Impressionante. A gente não tem ponto de parada, é melhor fazer nada. Mas o importante é que, tipo assim, vocês identificarem que em um contexto de macro, né? Olha só, pullback, ele pode estar respeitando para subir, né? Se eu tenho esse contexto em mente, tá ótimo. Ô, Juan, me explica esses pontos de parada que você está comentando aí no caso, novamente. Entendi. Não entendi. Cara, pontos de parada basicamente são gatilhos rompidos, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, o candle 19, era um gatilho o quê? Rompido. Então, ele é um gatilho, né? Onde o 20 rompeu, onde o 19 iria talvez testar, fechasse acima, e o próximo automaticamente pensaríamos em compra, né? Então, ponto de parada é isso. Por que é um ponto de parada isso aqui? Aqui também é um ponto de parada, por quê? Porque é um ponto de negação, rompeu, negou. Se ele vier aqui com contexto e parar, pode ser um 50% para quê? Vender. Então, isso são pontos de parada. Aqui é um ponto de parada, tá vendo? Que ele
fecha e segura. Essas mínimas podem ser pontos de paradas. Naquele gatilho do 3 que segurou todo mundo, é um ponto de parada. Aqui, ó. Posso fazer uma citação, Juan? Entendeu? Tudo isso aqui é ponto. Tá vendo que segurou mais uma vez? Tá vendo que principalmente aí? Tá vendo que segurou a terceira vez? Então, tá vendo? Esse é um ponto de parada e dos fortes. Tá ligado? Então, basicamente, são gatilhos rompidos. Beleza? Aí depois ele volta para testar. Pode falar, aí. Assim, ó, no caso, o candle 21, ele estava um candle vendedor, ele parou antes do candle 19, então ele não deu alvo na máxima do 19. Por isso que o 22 veio testar a mínima, veio para baixo ainda. Se o candle 21 tivesse testado a mínima do 19, o movimento seria de alta, mas como ele não testou, deu sequência de baixa. Isso. Agora, olha só, se o candle 23 faz esse pullback aí, ó, de 50%, fecha abaixo do ponto de parada lá da máxima do 18 ou da mínima do 21, todos eles para mim servem. E o 15 fechar desse jeito, tá vendo que ele tá abaixo do 50? Todos conseguem identificar, então aí é venda absoluta. E tá negando o topo também, né? Se ele parar abaixo aí, exatamente. Aí se ele parar abaixo, eu vou vender. Tô nem aí. Meu ponto de parada eu poderia testar aqui? Pode, então deixa o stop ali. Alvo no fundo. Não posso perder essa operação. Pode sim. E outra coisa, só terminando de esclarecer, porque às vezes o pessoal vai perguntar, mas foi sem teste? Sim. Por quê? Porque esse candle aqui, ó, esse tipo de candle, ele pode ir sem teste, tá? Porque esse tipo de candle costuma ir sem teste. Pode falar, meu amigo. Olha só, você considera o 19 como sendo um gatilho? Sim, senhor, com certeza. Isso é interessante, porque o que eu considerava como gatilho até agora era aquele candle, o 18, por exemplo, que tentou ir para baixo, não conseguiu, e o 19 rompeu para cima. Não rompeu completamente porque parou antes, né? Ele foi abaixo da máxima e fechou abaixo da abertura, mas do 18. Então, para mim, ele não era... Eu não consideraria ele como sendo gatilho, eu consideraria o 18. Aí eu estou entendendo agora o que você chama de gatilho. Sim, é porque assim, esse tendência, né? Esse 18, ele pode ser considerado um gatilho também, tá? Não, na verdade ele é, tá? Ele é, esquece que eu falei, ele é. Mas olha só, ele tentou, sim, o 19, o que ele fez? O 19 tentou descer, quer dizer, não tentou. Só que o que aconteceu? Voltou para trás. Então, o que acontece? É um gatilho que não reverteu a tendência. Ele não tentou fazer uma reversão para baixo aqui e voltou para cima. Então, não conseguiu. Agora, esse aqui, ó, conseguiu reverter. Por quê? Porque ele rompeu, né? Então, ou seja, a partir do fechamento do 19, no 20 foi embora. A lógica agora, se ele reverteu e blá, 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 aí outra coisa. Aí é que tá, eu não consideraria o 19 como gatilho, porque ele não superou a máxima do 18, e quando ele fechou abaixo da abertura do 18. Mas ele ainda fechou acima do fechamento do 18. Aí ficou a dúvida, entendeu? Os dois são gatilhos, então, para você? Você considera esse conjunto Os dois são gatilhos, sim. Os dois são gatilhos, principalmente pela anatomia, porque da escola que eu vim, né? Diga-se de passagem, aqui, quando a gente tem, por exemplo, candles deste formato aqui, ó, que são spinning tops, né? São dos melhores, tá? Esses aqui são os melhores, tá? Agora, quando temos, por exemplo, um candle igual esse martelinho do 15, é um gatilho? Também, tá? Mas esse tipo de gatilho aqui, ó, é o mais forte, na minha opinião, tá? Por que que é o mais forte? Porque esse gatilho, ele é briga, entendeu? E, normalmente, nos livros, gatilho, quando ele é briga, ele é acumulação, né? Então, quando a gente trata de probabilidade de rompimento de lateralização ou de um retângulo, né? Pullback e segura, isso aqui é forte demais, pessoal. Isso aqui é forte demais. Entendeu? Então, quando a gente tem briga, ou seja, briga, rompe e testa, são os melhores. Por isso que esses gatilhos, na minha opinião, são os melhores. É o caso do 7, né? Caso do 7, por exemplo. Tá vendo aqui, ó, que é uma briga? Isso aqui é briga. É briga. Valeu, Juan. Aquele gatilho... Não, tranquilo. Aquele gatilho do 3 lá, vamos ver o que ele é? Olha lá, ele é um gatilho que é parecido com o spin top, também é briga. Entendeu? Então são gatilhos muito fortes. E essa venda aí no 24 foi bonita, hein? Porque essa venda aí foi de livro. 23, essa aí foi a venda mais bonita que tem.
O 23, né, testou o fundo e o topo, né? Ele tinha obrigação de romper. Só Exato, descer você falou uma coisa legal aí, ó. Ele tinha obrigação de romper. Ou seja, isso é uma quebra de caixinha. Para quem ainda tem dúvida, isso aqui é uma quebra de caixinha. Por quê? Porque ele não rompeu o 21, né? Mas tem mais coisa. Quais são? Negação, Isso, né? né? Ou seja, se ele vem de uma negação, esse aqui tinha que sair para cima. Porque se ele não faz, vocês já estão até familiarizados com essa figura, não estão? Boa. E todo mundo também Ele negou faz lá no a começo. máxima do 1, né, Juan? Máxima do 1. Rompeu e devolveu logo na sequência. Máxima do 1, exatamente. Tudo isso aí entra no pacote, né? Top. E também deu 50%, né? Esse 23 aí. Ah, é, aí entra próximo também é 50%. Eu tinha Tudo isso que aí romper fundo. Show de bola, mano. Tudo Parabéns, entra. viu? E outra coisa também, meu amigo, aqui, ó. Esse aqui anda aqui, ó. Que aí, como se diz, né? Que a gente gosta de olhar o macro, né? Para sempre estar colocando uma direção. Olha lá que legal. Candlezinho de reversão, tá? A pessoa fala assim, ah, mas esse candle aqui não fechou aqui acima? Fechou, pessoal. Só que aqui já fez pullback, ó. A probabilidade é cair. Agora, se o 24 não rompesse, a gente criaria-se o quê? A obrigação dele romper. Se ele não rompesse, aí sim, quem sabe a gente faria a quebra dessa caixinha para subir, mas ele não fez isso. Ele Ele rompeu deu aqui, continuidade de É, baixo. Ele tô rompeu, fazendo né? muito backtest do 15 minutos que eu te falei. Aí, tipo assim, Uhum. eu vi, igual, por exemplo, os candle ali, igual esse assim, você vê que quando ele tem que testar mais como é que fala? A forma do 5 te mostra de uma outra forma, sabe? Tipo assim, ele te mostra que realmente ele pode testar ainda, ele não pode descer igual ele desceu direto. Eu olhei os três, eu fiz uns backtest, eu vi que realmente, tipo assim, dá diferença quando ele vai direto ou quando ele não testa. O 5 te Sim, mostra. É só ter mostra. atenção. Exatamente, mostra. Às vezes ele já foi lá, por exemplo, aqui nesse caso, vendo que ele já foi lá fazer o teste. Então, às vezes, Sim. se ele já veio aqui, pessoal, ele não tem obrigação de ir lá de novo para, por exemplo, fazer um teste. Porque, na verdade, esse teste que a gente pega de, né, por exemplo, esse teste aqui, ó, né? Esse tipo de teste é um teste para a gente diminuir o stop, né? Nada mais. Esse tipo de teste aqui, na minha opinião, ele não vai influenciar nada em relação a esse tipo de entrada. Por quê? Porque eu já tenho ela configurada. Entendeu? Eu já tenho essa entrada configurada. Se eu esperasse mais um teste aqui, seria no máximo para mim diminuir meu stop. Mas onde que seria uma entrada para me diminuir meu stop? Aqui, ó. Porque aqui seria o último ponto a ser testado. Mas ele já foi lá. Então, ele não vai lá de novo. Porque se ele voltar lá, pode ser que seja para romper e já era. Então, por isso que esse aqui ainda não testa. Ele já foi no ponto. Ele já não tem obrigação de ir lá. Porque ele já foi, já fez pullback. Para você voltar lá de novo é porque quer romper, já negou lá embaixo e tem que subir. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu esperei o teste. Pô, mas que teste, pessoal? Que teste? Ele já foi lá, já fez o teste. Isso já era, não tem teste mais. Esse 22 aí, ele também fecha abaixo da estrutura, né? Isso, foi Fecha fez a abaixo da estrutura abaixo estrutura também. aí, então facilita a nossa vida, né? Ele jogou para baixo de muita coisa aqui, né? Uhum. Quem sabe agora ele esteja aí falando dando pra gente, né? Tem mais um pouquinho. Agora, só uma dúvida, para você negar esse movimento de baixa, essa compra aqui, ou essa venda, para você negar essa venda que você fez, esse 23 deveria fazer basicamente o quê? Para você falar assim, bom, não vale mais a venda. O que ele precisaria fazer? Cara, eu acho que se ele realmente não respeitasse nem esse ponto de parada aqui, nem isso aqui, ó, porque querendo ou não, até aqui eu poderia cair, tá? Que ele iria testar todos esses pontos que são pontos de negação. E independente da forma que ele fechasse até lá, né, dessa última linha, ele iria fechar um candle Arial aqui, de qualquer jeito. Então, na minha opinião, ele iria pagar o próximo candle da mesma forma na venda. Aí, da mesma forma, se o próximo caísse, aí poderia subir. Porque eu acho que a negação mesmo, ela tá no próximo, sabe? Não tá nesse 23, estaria no 24. Que aí se o 24 não descesse, talvez daria compra no próximo. Porque aí sim. Porque de qualquer forma, se ele fechasse um candle Ariel, ainda teria possibilidade Ainda cairia. de baixa, né, velho? Sim, Muito exatamente. bom. Que aí se ele fosse lá e depois quebrasse, aí história.
Aqui para mim, ó, poderia ter acrescentado um contrato. Ó. Ficou abaixo. 1, 2, 3. E é o 15 pra gente, só continuidade, tá vendo? Aqui, ó, colocamos fibras em gatilhos e a gente define o quê? Os fractais. Olha que fractal bonito ali, ó. Nesse não, tá? Esse aqui, ó. Então, o fractal que vai se desenhando. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui, ó. O 30 vai fechar daqui a pouco. Daqui 2 minutinhos. 60 nada. Olha que legal. Ah, o 60 eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Olha que legal. O 60 iria me confundir. Poderia me confundir com compra, né? Poderia colocar uma fila aqui, ó. Poderia? Poderia. Só que o interessante é isso aqui, ó. Olha que legal. Os macros, eles vão me desenhando a operação. Aí eu falo para vocês. Existem diferenças de pavio. Por exemplo, como é que eu sei a diferença de um pavio de pullback e um pavio de negação? Aquele de 60, vou colocar ele aqui, é um pavio de negação. Aqui, ó. Esse, tá vendo que ele é uma violinada? Então, ou seja, ele já veio aqui, ó. Fez o pullback, foi lá e negou, né? Então, esse daqui, ó. Por a gente já tá fazendo isso aqui, ó, né? Ele já é aquele movimento para cair. E muita gente acha que, ah, não, você tá pisar, vou colocar o Kendo Ariel no bolso aqui, né? E vou comprar no 3 para vir e ter pelo menos testar aqui, ó. Mas já foi, pessoal. Esse teste já foi feito. Esse Kendo aqui, ó, não pode, tipo assim, você pisar ele parado. Por isso que é interessante a gente estar sempre contando as ondas. Porque se a onda já foi feita, ela não vai se repetir, não, filho. Só se quebrar. Mas nessa que você quebrar a onda, tipo assim, quebrar o movimento, né? Quebrar a caixinha, já foi, filho. Já rompeu o fundo e você tá lá, estopado. Então, se eu venho no 5 aqui, ó, vou colocar o 5 aqui nesse ladinho aqui. E faço a contagem de ondas aqui, ó. Uma coisa é o 60 fechar e esse candle não existir. Esse aqui, ó. O 23 não existir. Por quê? Porque ele iria estar fazendo isso aqui, ó. Aí eu conseguiria pagar a minha compra até aqui. Pô, sacada de ouro, hein, pessoal? Vou liberar esse vídeo, mas não. Como é a Aqui, história? ó. Explica de novo aí. Explica de novo, por gentileza. É porque, por exemplo, esse pavio, para mim não ser tapizar ele, esse movimento aqui, ó, esse do 23, ele não deveria existir. Entendeu? Por quê? Porque ele já deu alvo nos 50% do pavio que não havia fechado. Interessante isso aí. Ele não tinha fechado o pavio do 60. E o 60 não havia fechado, mas a onda já foi feita. Entendeu? A onda aqui, ó, Ah, tá vendo que ela já entendi. foi feita? Se a onda já Só foi mesmo. feita, sem esse candle quebrar, ele não vai voltar para cá. Não vai voltar, porque ele já fez a onda. Agora, Só se esse mesmo candle se aqui tivesse quebrado quebrasse, mesmo, né? se esse 24 quebrasse, aí tudo bem. Voltaria aqui, ó. Por quê? Se nega mínima, volta para 50. Se ganha 50, vai para máxima. Mas aqui ganhou. Aí que seria esse estopado, se você compra nele. É uma Entendi. sacada do Ah, caramba, cara. E eu muito tomava muito massa, stop velho. por causa que porque você pisava. Muito massa, velho. É a mesma coisa Depois lá do vocês, início, né? depois Que vocês você fala reassistem o que é vídeo, às vezes o pessoal deve ter falado assim, caralho, esse maluco viajou na maionese. muito Mas depois massa, vocês velho. Muito reassistam. massa. Vocês vão entender. Deixa eu botar o 15 aqui. Não tem que ir contando as ondas, né? Porque as ondas, elas têm que ser, tipo assim, eu falo cronológicas, assim, porque, né, onda vai e volta, né? 50, rompe topo, não sei o que, volta. Se não ganha topo, volta pro fundo. E é nessa de às vezes não ganhar, a gente se perde. Olha lá, a venda dando. Por quê? Quando de continuidade. Deixa eu colocar um minuto aqui em cima. Olha que legal aqui, ó. De novo, ó. Tem o ponto de parada aqui? Pior que tem, né? Eu poderia usar muita coisa aqui, ó, por exemplo, né? Essas mínimas aqui, ó. Dado 8, do 11. Poderia usar todas elas. Mas eu tenho isso aqui, ó, também. Olha os meus gatilhos aqui, ó. Entendeu? Então lá no 5 eu não tenho, né? Aquele gatilho que é o último, né? Que segura a galera. Mas no 1 eu tenho. Não é à toa que esse 30 tá descendo. Ah, mas ele não testou pra cima. Por quê? Porque ele não já testou, ué. Você já testou o último ponto, pra que esse candle vai testar, meu Deus? Ele já foi, pô. Ele não precisa ir mais. Se ele for mais do que isso aqui, ele vai testar é topo, vai violinar. Então vocês podem ficar ligados, porque se o candle fecha aqui em cima, tem probabilidade de violinar o topo.
Entendeu? Pensar em compra aí, Juan, ele teria que fechar desse jeito que tá aí, né? Respeitando a mínima do 26, né? Seria ótimo. Seria ótimo. Seria muito legal. Por exemplo, olha que legal. Aqui, ó, eu tenho o quê? O pullback, eu tenho pullback de baixa. Mas aqui eu já tenho negação de fundo. Então eu tô o quê? À mercê de uma quebra de caixinha. Porque se quebrar para compra, quer dizer, se a caixinha de venda quebrar e entrar numa compradora, eu vou a favor da negação de fundo. Mas até então eu não posso comprar. Por quê? Porque eu tô num pullback de baixa. A probabilidade de cair. Tô testando a mínima. Se o 30 não ganha, minha chavinha já vira. Minha chavinha já vira. Eu já tenho até um ponto para buscar aqui, ó. Deixa eu só te perguntar a última vez aqui. Quando é que você viu que o análise lá do início do dia havia investido, basicamente? Qual candle desse você conseguiu perceber isso? Que a análise era para subir, não sei. No começo do dia? Isso. Eu acho que eu até excluí a linha mais importante do dia. Deixa eu colocar ela aqui. Na verdade, eu não marquei muita coisa, viu, Luan? Poderia ter marcado muito mais coisa aqui, mas... Deixa eu dar uma olhadinha no semanal. Pode ser que ajude, tá? Aqui, ó, o semanal já me ajudaria um pouco mais, provavelmente. Vamos ver aqui. Ah, nem tanto. Ah, aqui, ó. Ah, não, ficou acima. Porque se esse candle aqui tivesse... Ficou pouco, né? Se tivesse ficado abaixo do 27, teria motivo, né? Ficou quase, né? Ficou um pouco abaixo do 27. Mas tudo bem. Cara, eu também achava que era compra. Mas o contexto acabou me mandando mais para venda, né? Acho que depois daquele 22 e 23 ali já dava para pensar em... Ah, não, depois daqui acabou, né? Porque aqui faria uma confirmação do topo duplo, né? Mas pode ser bem sincero, tá? Isso daqui não tem tendência definida, né? Isso aqui é uma grande consolidação. E essa parte aqui é terrível, né? Terrível. Só depois que ele testou os extremos aqui, né? Os topos e confirmou pra gente a quebra de caixinha aqui, ó. Aí que ficou mais liso. De resto, putz, horrível o mercado, cara. Agora aí, por exemplo, 30 pra mim, deixa eu ver se ele rompeu. Aparentemente sim. Rompeu, então tudo bem. Pode dar continuidade naquela venda que a gente poderia ter feito aqui, ó. Mas com minha barriga, não fizemos. Mas estou pensando na compra. Porque o 30 já, rompeu, né? Tudo bem, deu continuidade. Vamos ver se ele sobe pra gente. Queria que subisse, pra gente pegar aquele alvo ali até a mínima do pack aí, pra gente fazer os 50 de baixo. Aí tá voltando já. Deixa eu ver o 3 minutos. Ver. Tá vendo? Nesse momento o 3 pode ajudar. Deixa eu dar uma olhada lá. Já deve ter até perdido. Tá vendo a negação do 3? Poxa, uma negação bonita. Se ele fechar assim, eu vou entrar. Vamos ver aqui, ó. Vamos tentar fazer essa parcial lá. Vamos ver se vai. Show. Aqui, ó. Mínima do 4. O 5 também negou, tá? Também foi negação no 5. Aí não tem jeito. Aí ferrou tudo. Olha só. Nem testar foi. Por que ele não vai testar de novo? Porque já veio, né? Aqui, ó, tá vendo? E ele já não tem mais que testar, já foi. Testou a máxima aqui do esquema aqui, ó. Você já testou, já não tem mais que testar. E a gente fica para trás por causa disso. Tu entrou em qual candle que eu não vi, Rô? Foi muito rápido. 53, do 3 minutos. Ah, tu entrou pelo 3 minutos. 3 minutos. Tá. Então, 52 ele quase que engolfou 51 ali, daí 53 deu entrada. Quando o candle do 5 aqui, ó, ele começa a ficar um pouco agitado, né? A gente vê aqui uma possível formação de uma negação, você já vai pro 3, tá? Aham. E outra coisa também, às vezes 1 minuto você já começa a ver isso aqui, ó. Esquece, vai pro 3, filho. Sim. O 5 não deu entrada, mas o 3 deu. Deu. Por isso que o 3, tá vendo? Mais uma vez usamos o 3. Até deu uma entrada, né? Porque o 31 fechou acima do 28 ali, né? Uhum. Que foi o último minuto, você acha arriscado, Juan? Pegar a negação? Não. Mais ou menos, né? Na verdade, assim, foi junto com o 3, né? Então daria. Ah, você fala nesse daqui, né? Cara, um pouco, tá? Um pouco.
É um pouquinho. Aqui no 3 não teria se formando ainda. Eu acho que no 3 é melhor. Se você for, tipo assim, pra você antecipar, antecipa no 3. Para vocês que são iniciantes, eu acho bem melhor. Inclusive, eu até nem gosto de fazer tanta antecipação no 1, não. Acho muito arriscado. Faz um 3 aqui, dava de boa. Uhum. Ô, Juan, se esse fechamento do 52 fosse um pouco abaixo ali, você faria essa operação ou não? Acho que não. Acho que se ele não tivesse elevado para cima, que eu acho que não faria, não. Se ele não negasse bonitinho, acho que não faria. Que aí não ficaria tão legal, realmente. Agora eu tô numa região de venda de novo. Por quê? Porque é pullback. Como esse 52 negou o rompimento, porém não ganhou a máxima do 51. Qual a dica para ele estar no momento desse? Que isso acontece tanto, cara, e eu necessito ter uma dúvida danada. É porque, Carlão, aqui já foi, entendeu? A quebra. Porque ele já não tem mais... Porque às vezes a gente fica aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vem. Aí, tipo, quebra. Aí o cara, não, mas tá aqui ainda. Não, já foi. Tem que contar as ondas, entendeu? Se você não contar a onda aqui, ó. É verdade. Você vai ficar, tipo, na esperança que o trem desce toda a vida. Mas ele já quebrou, entendeu? Que ó, veio, fez o pullback. Se tivesse que romper, a continuidade dele era essa aqui, ó. Teria sido já, né? Exatamente. Entendeu? A onda tem que dar continuidade nela, né? Para quê? Rompimento, rompe o testa fundo, vai embora. Agora aqui não. O que fez? Você veio, rompeu de fato, né? De fato rompeu. Quebrou. Aí se ele quebra, acabou. Quebra. Aí a fibra, a gente coloca ela aqui, ó. Maravilha. Obrigado, Juan. Nada. Fibra de negação, fibra em gatilho, a gente coloca ela aqui, a partir do momento que nega. Pra gente pegar esse movimento que eu desenhei aí, agora. Aí a gente não pode... Agora, por exemplo, a pessoa vai achar que a negação aqui, ó. Nesse. No 29. Esse é um erro. Por quê? Porque aí, nesse caso, eu concordo com você. Negou, blá, 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 tudo. Mas no 15, era aqui, pullback de baixo. Deixa eu botar lá. A grande sacada... Aí tudo bem, porque aí, nesse momento, a gente estava contando as ondas, né? E a gente identificou que ainda era o quê? Pullback de baixa. Aqui, ó. Mas aqui, ele fez o pullback de que, de fato, era para ele ter feito, não fez? Aqui, ó. Olha o 11 testando a mínima. Ele fez o pullback. Ele não vai voltar lá para tentar de novo. Ele vai lá uma vez para testar e ver se fica. Ou se vai, né? No caso, ele ficou. Aí entra pra gente a quebra de caixinha. Não existe essa tipo, ele veio, fez o teste, ele negou aqui, sei lá, voltou aqui, não, mas vai de novo. Pode ir, mas aqui nesse caso, ele não foi, porque, por exemplo, o 15 não tinha fechado. E se ele quisesse ir, ele teria fechado aqui abaixo. Então, existem outros fatores, mas nesse caso é uma negação perfeita, assim, nada de erro. A sacada é saber contar mesmo as ondas, desenhar. Tem que ir contando, sim. Isso aqui. Por exemplo, aqui se você não conta onda, tá fudido, porque, olha aqui. Exatamente. Tudo isso aqui era, deixa eu sair, tudo aqui era pullback, ó.